Bom, eu vou explicar um pouco o site aqui, né, como ficou o projeto. Primeiro eu vou mostrar, fazer uma simulação do usuário criando seu item, criando sua conta, fazendo a oferta. Bom, primeiro eu vou executar o projeto. Primeiro eu vou executar o ambiente virtual do projeto. O ambiente virtual executado, eu vou executar agora dar um run no projeto. Pronto, o projeto rodando. Essa é a página inicial. Eu vou criar uma conta, colocar um nome qualquer, sei lá, colocar aqui, 1, 2, 3, e-mail, cidade e estado. Pronto. Cadastro realizado com sucesso. Agora eu vou logar na conta que eu acabei de criar. 1, 2, 3. Você está logado. Agora eu vou incluir o item. Antes de incluir o item, eu vou mostrar que eu vou fazer uma pesquisa nos itens que os usuários já incluíram, que está no banco de dados, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou procurar aqui eletrônicos. Esses são alguns itens incluídos pelos usuários que tem a categoria eletrônicos do banco de dados. Imagina que eu não posso dar inclusive eu não posso dar um lance porque não tem item, né? Então eu vou adicionar um item aqui. Vou pegar alguma imagem qualquer aqui, imagem de condicionado, não sei. Tá, esse vai ser o item que eu vou incluir. Vou colocar um título. Usado. Vou colocar como eletrodomésticos eletrônicos. Eletrodomésticos. Vou selecionar a imagem, essa imagem. Enviar a imagem. O item foi adicionado àquela conta. Agora quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Pronto. Esses só os itens os itens colocados da categoria animais. Eu vou dar um lance, vou fazer uma oferta aqui. Após a oferta é selecionado todos os meus itens. No caso eu só adicionei um item, então eu vou adicionar aqui, eu vou dar o lance adicionado aqui na URL lances tem os lances que eu dei, que é essa tabelinha, e os lances que eu recebi, que é essa tabela. Aqui no caso eu estou dando um lance, né? Esse é um ar-condicionado que eu tenho e esse é um item que eu quero. Então fica assim no banco de dados. Tá, eu vou mostrar o banco de dados agora. O banco de dados possui 4 tabelas. Tabela usuário, item, lances e imagens. Tá, aqui são as 4 tabelas do banco de dados. Tem a tabela usuário, tem as informações do usuário, login, nome, senha, e-mail, inclusive a senha aqui está criptografada. Cadê? Eu vou mostrar o usuário que eu acabei de criar.
É esse usuário que eu acabei de criar, usuário 10, usuário 30. Tá, os itens. Vou mostrar os itens. Esse aqui, o último item que eu acabei de adicionar, tá adicionado no banco de dados. Inclusive, eu criei uma chave estrangeira para os itens, que o ID da chave estrangeira dos itens vai ser igual ao ID dos usuários. No caso, o nome dessa chave estrangeira é itens id users. No caso aqui, ó, o usuário que eu acabei de criar, vou mostrar aqui. Tá, o usuário que eu acabei de criar foi esse daqui. O ID dele é 12. Opa, não, esse é o item que eu acabei de adicionar. O ID da chave estrangeira dele é 30, né? Então o usuário dele deve ser o 30. Que é esse daqui, né? O 30 que eu acabei de criar. Tá? As imagens. Também criei uma chave estrangeira para as imagens. Onde a chave estrangeira das imagens é igual ao ID dos itens. Onde o nome das imagens está codificado, que é essa parte aqui. Tive que codificar porque as imagens no banco de dados o pessoal pode colocar mesmo o nome das imagens, e se eu codificar, cada imagem vai ter seu nome próprio, né? Para fazer a verificação no banco de dados, para não dar nenhum erro. Eu codifiquei apenas o nome e eu deixei o ponto e a extensão dele, né? Porque eu tenho que fazer uma verificação de extensão, não posso deixar a pessoa incluir um ponto HTML, por exemplo. Tá? Por último, a tabela lances. Na tabela lances, o conceito que eu utilizei foi o seguinte: no lance ele tem que ter o ID do alvo. O alvo quem é? Quem está recebendo o lance. Tem que ter o ID do lançador. O lançador é quem está mandando a oferta. O ID do item lançado e o ID da imagem, né? Da imagem lançada. ID item, ID user lançador. Não, ID item lançador, ID item lançador, user lançador, ID item lançador. Tem o lance ID itens lançador e o lance ID itens lançado. Não a imagem, tem que ser os itens, porque os itens já estão linkados com as imagens. Tá. Essas são as 4 informações que eu preciso. E também tem chave estrangeira, né, para os itens, porque tem que ter essa linkagem, tá? Então também tem depois de mostrar do banco de dados, eu vou mostrar agora o algoritmo. Primeiramente eu vou mostrar de acordo com que eu vou usando aqui o site, por exemplo, cadastro. Opa, eu vi o diretor errado. Vou colocar Brix. Oh, nem coloquei o CD. Documento. Brix. Templates. Brix templates. Tá. Esse aqui é o HTML. Após clicar no botão, vai para aquela página cadastro usuário, né, que vai mostrar aqui o template, que é esse template onde tem cadastro, nome, usuário, senha. Tem um botão aqui onde, se ativado, vai para o index, né. O formulário vai ser ativado, na verdade, quando vai ser ativado o cadastro enviado, que é o URL aqui. Essa é a URL aqui que eu vou fazer a verificação e mandar todas as informações para o banco de dados. Ele está enviando o método post, está enviando via método post. Então, quando confirmado, vai
manda todas essas informações via formulário. Aqui eu fiz uma verificação. Essa parte aqui é praticamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se aquele e-mail é válido, se aquele e-mail existe no banco de dados, e aqui eu verifico se o usuário ele existe no banco de dados. Aqui verificar igual falso, auxiliar para verificar se o e-mail é válido. O método que eu recebi, que é o e-mail, o nome do e-mail, eu vou colocar essa variável, onde primeiro que eu usei o len para saber quantos caracteres existe nessa variável, eu coloquei o range para ir adicionando os caracteres no v, que eu fiz como um array aqui, né, para fazer o loop e verificar se existe um arroba na string. Se sim, ela vai verificar igual a true e vai dar um break no loop. Aí no caso ela não vai ter nenhum erro, né? Não vai ter nenhum problema. Depois disso também eu coloquei um if aqui, que se verificar for igual a false, né? Ou seja, se essa condição aqui não for satisfeita, ele vai vir para cá. Porque não vai entrar aqui, não verificar igual a true. Tá, aí ele vai retornar uma mensagem de erro, e-mail inválido, né? Porque se o e-mail é inválido significa que não tem o arroba. Então ele vai enviar pro cadastro do usuário, para a mesma página, só que com esse erro. Tá, aí depois disso eu vou verificar se o usuário existe. Caso verificar tudo, eu seleciono toda a tabela de usuários, e para a tabela de usuários eu vou colocando o objeto aqui. Para cada linha, né, do objeto eu vou colocando aqui, cada linha da tabela, eu vou colocando aqui, verificando se em cada linha se o usuário login foi igual ao método que eu recebi, que é o usuário, né. Tô verificando se ele existe, se algum desses é igual ao usuário que eu estou tentando criar conta. Tá. Aí eu fiz um retorno aqui, porque se isso aqui for verdadeiro, né, significa que existe um usuário naquele banco de dados. Então eu não posso deixar ele criar essa conta aí com esse usuário. Então eu criei mensagem de erro aqui, o usuário já existe, que aqui tá bem aqui, né, nessa variável erro usuário, e aqui é a do e-mail, né, também. Ela vai retornar para o mesmo URL imprimir essa mensagem. Tá. Se estiver tudo ok, caso vai ser criado as informações no banco de dados, ser adicionado com o usuário.create, aqui ele vai adicionar o usuário. Essa aqui é a coluna lá, né, a coluna do login usuário. Ele recebe esse usuário, essa coluna aqui com aquela linha, né, vai receber o nome, e na senha eu criptografei usando Generate Password Hash, que é essa que eu importei aqui, né. Tá, eu criptografei, enviei também o e-mail, sobrenome, idade não, cidade e estado. Tá, depois disso eu retornei para uma página qualquer, imprimindo o cadastro realizado com sucesso. Agora eu vou mostrar a parte do login. Tá no index. Aqui. No index, ao clicar no botão login, vai ser impresso esse template, onde vai ser ativado o index, e o método que enviado vai ser o post. Aqui eu coloquei essa variável aqui para
ele vai fazer uma pesquisa no banco de dados e verificar se assim existe. Se ela existe, vai para a mesma URL, imprimir essa mensagem de erro e não vai continuar fazendo, não vai entrar na sessão. Bom, após clicar no botão, vai para carregar, vai para aqui em cima. Login. Tá. Após eu enviar todas as informações aqui via formulário, eu vou verificar se recebeu. Se o método receber for post, ele vai executar. Que se carry, essa variável auxiliar, ela vai. Eu estou selecionando aqui o usuário, a tabela usuário, enquanto o usuário login foi igual ao método recebido. Isso significa que aqui é onde eu vou verificar se o usuário existe. Aqui eu tive que fazer um format que eu peguei. Eu estou verificando todos os usuários, né? Eu estou pegando o objeto de cada linha lá para verificar aqui se o usuário existe. O format.carry é a formatação, né, do objeto para poder comparar com o request.form usuário, para verificar se o método que eu recebi é igual ao usuário que eu tenho no banco de dados. Aqui eu fiz o mesmo depois. Se sim, né, se essa condição for satisfeita, eu também vou ter que verificar a senha. Onde aqui eu queria variável auxiliar carry s, eu estou selecionando aqui novamente toda a tabela usuário e eu estou verificando a senha. Eu estou pegando toda aquela coluna senha, na verdade, e colocando aqui, que é o objeto. E para cada objeto, para cada linha que eu estou colocando aqui auxiliar, né, usando for, eu vou checar, né, se aquela senha existe. Agora que eu fui perceber que eu poderia ter feito de outra maneira, porque aqui eu estou verificando todas as senhas do banco de dados, só que eu já tenho o nome do usuário, eu posso verificar apenas aquela senha daquele usuário, né, realmente. Mas aqui eu posso, aqui essa função check password hash daquela biblioteca que eu criei a criptografia da senha, onde eu só posso fazer essa comparação aqui com essa função, que é que eu vou verificar para cada senha. Eu vou verificar para cada linha lá, aqui ó, usuário. Essa daqui no caso é toda a coluna senha, toda a coluna usuário senha. E para cada linha eu vou verificar se é igual a senha que eu recebi, entendeu? Só que aqui, utilizando o hash, quando está criptografado, eu tenho que usar a função e essa função retorna true ou false. No caso, se retornar true significa que é igual. Se é igual, significa que essa sim existe. Então, se existe, essa condição é satisfeita e eu usei o session usuário, que vai entrar na sessão agora. Quem vai entrar na sessão? Vai entrar na sessão a pessoa que o método recebido do usuário, né? Então, é isso aí que eu criei, não serve para nada importante. Se sim, né, ele vai retornar novamente para o index, só que com a mensagem você está logado, com essa variável logado. Aqui vou mostrar onde ela está. Que logado vai ser impresso aqui. Tá, após logado, eu vou explicar agora a parte do incluir item. Tá, após clicar em incluir o item, vai para essa página. Primeiramente aqui eu estou guardando o endereço de onde está as imagens, de onde está as imagens, de onde eu quero que as imagens fiquem. Aqui, incluir item, tá. No incluir item é direcionado, é um retornado, né, ao template de incluir item, que é essa página aqui, tá, onde aqui tem
O método vai ser enviado o formulário, né? Vai ser enviado e ativado barra enviado, que é aqui que eu vou enviar as informações. O método vai ser post. Esse comando aqui para as imagens, que eu vou enviar o endereço, o nome das imagens, né? Eu vou ter que pegar o nome das imagens, o título, descrição e as categorias. No caso aqui eu vou selecionar uma categoria, o valor, por exemplo, vai ser livros, vai ser colocada nessa variável aqui, categoria, que eu vou trabalhar lá para fazer a pesquisa no banco de dados. Após isso, o formulário vai ser enviado e vai ser ativado o enviado. Como eu estou enviando via formulário todas as informações que eu preciso, que é título, descrição, categoria, o nome da imagem, né? Eu faço a verificação se o método recebido é post. Depois disso eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que saber o nome da imagem, né? Eu vou ter que, aqui ó, eu tive que usar essa biblioteca base 4 para codificar o nome da imagem, porque os usuários podem enviar com a mesma imagem, o nome com a mesma imagem, né? A imagem com o mesmo nome, na verdade. E eu tenho que criptografar isso para todos os nomes serem diferentes. Inclusive eu usei o split, eu fatiei em duas partes, o nome e a extensão. Eu fatiei o nome, criptografei o nome, e a extensão eu deixei porque eu preciso limitar o que as pessoas enviam, né? Elas não podem enviar um .html, tem que limitar tipos de arquivo que elas podem mandar. No caso aqui vai ser só imagens limitadas, tá? E aqui eu fiz o split, né? Na posição 0 eu vou codificar, na posição 0 eu vou codificar, e aí depois eu vou ter que enviar o nome. Posteriormente eu vou enviar no método post o nome criptografado e com a extensão que eu vou juntar, né? Com a extensão para o banco de dados que vai ficar relacionado àquele item. Tá? Aqui eu faço um query. Aqui eu preciso do ID. Aqui eu preciso do ID de quem está na seção para fazer a linkagem de usuário e item. Tá? Aí eu crio o item.create. Aí item, o título, aqui o webclass.form.get, que é o método post que eu estou recebendo. Estou guardando o nome da pessoa na tabela itens, na coluna itens, underline título. Aqui eu estou guardando a descrição com o método post, né? Aqui eu estou guardando a categoria, que é importante para a pesquisa. E aqui eu estou fazendo o seguinte: o que eu fiz aqui eu estou pegando o ID do usuário, de quem está na seção. Por quê? Porque quando ele criar o item, essa daqui é a chave estrangeira, item ID users, essa é a chave estrangeira. A chave estrangeira do item a ser criado está recebendo carry. Quem é carry? Carry é o ID do item, ou o ID do usuário, o usuário que está logado na seção. Tá, aqui o carry, eu preciso da informação itens, títulos. Eu vou comparar aqui se no banco de dados existe, se o item título é igual a crash.form.name ou get, na verdade, se já existe no banco de dados. Aí imagens, eu vou criar imagens aqui, que eu já criei o item, né, no banco de dados. Agora eu vou criar imagens. Aí eu fiz o seguinte: isso daqui na verdade eu tô pegando o ID do item, porque eu preciso, porque vai ser uma chave, porque tem uma chave estrangeira de imagens que eu vou precisar que seja igual ao ID do item específico para fazer essa linkagem. Aqui eu pego o ID das imagens, das imagens do item que eu recebi, que eu acabei de receber, que eu acabei de enviar, né? Aí aqui eu images.create, aqui é o nome da imagem criptografada com a extensão. Aqui é a chave estrangeira das imagens de itens, que está recebendo o item
Não é. Aqui é a chave estrangeira das imagens que está recebendo o ID do item, aquele item criado, que estou recebendo aqui. Que é aqui que eu estou fazendo a consulta, né, do item para pegar o ID. Tá. Após isso eu faço um return no index, significa que eu incluí o item. Vou mostrar a pesquisa agora. Tá, na pesquisa, vou mostrar aqui. A pessoa vai selecionar aqui, ó, a categoria. Por exemplo, se ela selecionou eletrônicos, eu vou fazer uma simulação comparando com o banco de dados. Tem que mostrar o index primeiro. Index. Aqui, ó, quando eu selecionar a pesquisa, por exemplo, ela selecionar eletrônicos, vai ser ativado o barra pesquisa, que é aqui onde eu vou enviar o formulário, as informações para o banco de dados, utilizando o método post. Tá? A eletrônicos é colocado em pesquisa, né, para fazer a consulta no banco de dados. Com isso, vai ser verificado aqui se recebeu o método post. Se sim, tem que ver aqui que está recebendo o método post, né? Tem que especificar aqui que recebeu o método post, está recebendo o método post. Tá, se recebeu, vai entrar aqui, aí essa variável genérica auxiliar, procura título, ela recebe o que? Primeiro ela vai na tabela itens, seleciona toda a tabela itens e faz enquanto o itens ponto, que é a tabela, né, itens ponto, a coluna itens, da categoria foi igual a categoria recebida via post, que é aqui o request.form.get pesquisa. Tá. Selecionou todos os itens solicitados daquela categoria, né? Essa parte aqui eu vou fazer muito, então eu vou explicar só aqui para o vídeo não ficar muito grande, já que tem muita coisa ainda para ser falada. Tá, aqui eu criei um array auxiliar. Eu fiz o seguinte: todos os itens daquela categoria que eu selecionei aqui em cima, eu peguei o objeto inteiro e coloquei aqui. Aí para cada linha eu vou adicionando aqui no item, eu vou colocando no item usando o laço de repetição for. Por exemplo, o primeiro item, imagina que eu coloquei o primeiro item aqui. Para esse item agora eu preciso das imagens dos itens, né? Aí eu também faço a seleção das imagens, aqui eu seleciono a tabela imagens, seleciono toda a tabela imagens. Aí eu faço encontro a tabela imagens, ponto imagens, underline id, underline id, underline id, que é a chave estrangeira dos itens, foi igual ao itens.id. Quem é itens.id? Que é o id do item, desse item aqui que foi selecionado e foi colocado aqui no primeiro loop. Porque significa que essa chave estrangeira das imagens, né? Como eu tinha dito, a chave estrangeira das imagens vai ser igual o ID dos itens. Assim eu posso linkar, assim eu posso colocar várias imagens para o item. Então o que está acontecendo aqui? Todas as imagens relacionadas àqueles itens estão sendo selecionadas aqui, né? Imagine que esse aqui foi o primeiro item e tem 3 imagens, né? Selecionou as 3 imagens. Criei um array genérico, um array auxiliar aqui e uma variável auxiliar. Tá? Aí imagina hipoteticamente, né, que eu selecionei 3 imagens. Aí a primeira imagem é colocada aqui na imagem. Aí eu usei aqui o insert. Tem esse MG é o array, né, eu usei o insert para guardar todas as imagens. É que no caso esse aqui é um objeto. Imagina que tem 3 imagens aqui nesse objeto. Eu coloco a primeira imagem aqui e eu faço um tratamento para organizar melhor. Aí eu faço insert, por exemplo, no primeiro loop, na posição 0, eu quero o nome daquela imagem, né? Eu vou guardar o nome daquela imagem criptografada, daquela imagem codificada.
Tá, na posição 0 eu guardo a primeira imagem, aí vem aqui no loop, na posição 1 guarda a segunda, e na posição 3 eu guardo a terceira, e assim sucessivamente, dependendo de quantas imagens pertencem àquele item. Lembrando que ainda está no primeiro loop aqui. Tá. Aí depois vai pro segundo, segundo item. Vem pro segundo item e faz o processo. E me enganei aqui. Eu esqueci dessa parte aqui. Imagina que está no primeiro item, ainda. O que acontece? Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, eu criei um dicionário lá, né? Criei esse dicionário aqui pra organizar tudo, porque no primeiro loop eu selecionei o item e as imagens desse item. Agora eu preciso juntar tudo, né? Pra tornar isso um pequeno pacote para eu imprimir tudo no template. Para isso aqui eu peguei o ID do item e usei esse dicionário aqui, né? O ID do item, organizei aqui, o ID do usuário. Aqui é o ID do usuário, mas aqui a chave, eu estou pegando a chave estrangeira aqui dos itens, né? Dos itens não, dos itens, a chave estrangeira dos itens, que é o mesmo da chave estrangeira do usuário. O título também eu estou fazendo isso, a descrição, e aqui a imagem, ou as imagens no caso. Se tiver 3 imagens, seria virar 3 aqui. Aí o que eu faço aqui? Aquela variável genérica que eu criei, tá vendo? Eu tô colocando na posição 1, imaginando assim, na posição 0, né, na verdade. O que eu tô colocando na posição 0? Eu já estou colocando todas as informações daquele item e aquelas imagens e aquele ID do usuário e aquele título e aquela descrição. Estou guardando tudo em um pacotinho só. Aí quando eu executar de novo, vem para o segundo item, né, que eu selecionei. Agora, quando for o segundo looping, vai novamente fazer o mesmo procedimento, de novo. Tá. Aqui agora eu preciso enviar todo esse pacote, toda essa organização de dados que eu tive para o template, para ele imprimir lá em pesquisa, na URL/pesquisa. Eu estou enviando aqui nessa variável o resultado título, estou colocando D, que é isso, array para array, estou enviando tudo, que está bem aqui. Tá. Aqui eu usei o for no template. Imagina que no primeiro for aqui, o primeiro item com as imagens já naquele pacotinho, né? Já tudo guardado, tudo engavetado, né? Eu já imprimo aqui o primeiro, ele manda o primeiro item, eu já imprimo aqui o primeiro título, a primeira descrição. E para isso, como eu posso ter várias imagens para o item, eu usei aqui o for, que eu vou imprimir todas as imagens daquele item. Como ainda está o objeto que eu tinha colocado, ainda está no primeiro item, eu vou primeiro aqui, essa daqui eu estou usando o mgsrc para imprimir a primeira imagem. Imagina que tem a primeira imagem aqui. Tá na pasta static, né? Aqui é basicamente o que a gente faz aqui, é colocar o endereço da imagem que está no projeto, por isso está static aqui, que é a pasta que está as imagens. Aí dependendo de quantas imagens tiver, vai executando esse looping aqui, e aí vai para o segundo item, executa a imagem de novo, imprime as imagens, executa o terceiro e assim sucessivamente. Esse é todo o funcionamento da pesquisa. Agora, o que acontece quando a gente clicar nesse botão? Inclusive eu tenho que mostrar aqui. Para cada item impresso lá na pesquisa vai ter um botão, né? Onde eu vou explicar depois um pouco. É que eu tenho que enviar via GET algumas informações naquele botão. Por exemplo, vai ser enviado para o URL carregar a oferta. E vai ter eu vou ter que enviar o ID do usuário, o alvo, e o ID do item alvo. Ou seja, o alvo vai ser quem eu vou fazer a oferta, né? Porque que o conceito que eu tive aqui em relação aos lances foi o seguinte: vai ter o lançador e o alvo. Eu preciso do ID
na tabela lances, em cada linha eu preciso do ID do alvo e o ID do lançador. O lançador é alvo e o ID do item lançado e o ID do item alvo. Que essas são simples, são as 4 informações que eu preciso. Tá, e aqui eu estou enviando do alvo que eu quero, né? As informações do alvo que eu quero. Eu vou mostrar aqui, eu vou clicar em dar oferta. O que aconteceu? Eu tô carregando meus itens, né? Tô carregando. Eu faço isso aqui embaixo. Carregar a oferta. Tô carregando meus itens aqui. Tá. Como eu tinha dito, eu não preciso explicar muito toda hora isso, eu vou explicar brevemente, porque eu faço exatamente o mesmo processo aqui do que eu fiz lá em cima. O que eu vou fazer? Nessa parte eu vou selecionar todos os meus itens, simplesmente isso. Por exemplo, aqui carry u, essa variável auxiliar, eu verifico, eu vou verificar quem está na seção. Eu vou fazer uma solicitação no banco de dados, onde a tabela usuário ponto coluna o usuário underline login foi igual a quem está na seção. No caso, quem vai fazer a oferta, né? Eu vou verificar isso para pegar o ID de quem está na seção, de quem está fazendo a oferta. Logo aqui embaixo, que eu crio um selecionar itens, recebe. Eu seleciono toda a tabela de itens, enquanto aqui, ó, essa é a chave estrangeira dos itens. No caso, a chave estrangeira dos itens é igual a chave, ou igual não, é igual ao ID do usuário, né? Por isso que eu requisitei aqui esse objeto que é o usuário de quem está na seção, para comparar para pegar os meus itens, né? Tá, a chave estrangeira dos itens tem que ser igual ao meu ID, ou seja, esses são os meus itens. Eu estou colocando aqui todos os meus itens. Com isso eu faço aquele procedimento de novo. Já que eu tenho todos os meus itens aqui, eu vou imprimir, né? Mas antes de imprimir, eu preciso fazer aquele trabalho de dados novamente, de itens e imagens. Preciso guardar tudo em um lugar e imprimir tudo no template. Aqui eu pego os meus itens, para cada item eu coloco aqui no laço, coloco no ar aqui, eu seleciono minhas imagens para esse item. Aqui eu faço novamente todo o processo de novo, imagens.select, seleciono todas as minhas imagens, eu faço enquanto esse aqui é a chave estrangeira das imagens, né? Que é igual ao ID dos itens. Quem é o item? O item, por enquanto, é o A, né? Cada item que vem aqui, cada A é um item diferente. Então, esse daqui é o ID de cada item diferente. E esse daqui é o ID da chave estrangeira, que é o ID, que é igual ao ID dos itens. Eu vou fazer essa verificação, eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma seleção. Imagine que na primeira imagem eu seleciono todas as minhas imagens, e aqui eu crio de novamente, como eu tinha explicado anteriormente, um array mais e uma variável auxiliar 0. Eu uso o out for, onde eu seleciono as imagens que eu selecionei aqui, que é daquele item, eu vou colocando aqui no tester. Novamente eu faço insert, eu vou colocando as posições, mudando o T aqui, e inclusive eu vou pegando, na verdade é o seguinte, o que eu tenho que pegar é o nome das imagens para fazer uma pesquisa lá, para imprimir, para fazer a pesquisa nas minhas pastas, né? Para saber o endereço onde ela. Isso aqui é basicamente o endereço onde ela tá. O nome dela, né? Que eu vou colocar o endereço, o nome. Aí eu vou colocando as posições para guardar as imagens para aquele item. No caso, eu tô colocando arrays aqui, né? Tô colocando um array no array. Aqui eu criei um dicionário novamente para fazer todo aquele processo de novo. Aqui, ó, no caso aqui, eu tô fazendo aquela organização tô guardando todas as informações de o meu item com aquela imagem. Por exemplo, aqui, esse é o primeiro item, imagina que esse é o primeiro item. Eu tô pegando o ID do primeiro item e eu tô usando aqui, né? Eu vou usar aqui, aí
por exemplo, o primeiro item, esse daqui é a chave estrangeira do item, do primeiro item. Eu tenho que colocar em user lançador. Por quê? Porque sou eu, imagina que sou eu que sou o lançador, então eu tenho que pegar o ID do meu item, né? ID user lançador. Opa, falei errado, é o de baixo que é o item. Esse daqui é o do usuário. Imagina que tem o meu primeiro item. Esse daqui é a chave estrangeira do item. Ou seja, é a mesma coisa que é o ID do lançador. Ou seja, eu sou o lançador, sou eu. E aqui também eu estou fazendo a mesma coisa, que vai ser o alvo. Quem vai ser meu alvo, né? Eu estou mandando aqui, eu estou recebendo aqui um request ID user alvo. Quem é esse? Esse aqui é o que eu estou mandando. ID user alvo é o que eu mandei via get aqui, ó. Tá vendo? Que eu mandei via get, que tinha aquele conceito que eu tinha falado de alvo e lançador. Eu tenho que ter essas informações. Aqui as imagens que eu estou colocando para cada array. Aqui eu faço array por array, né? Para guardar todos os pacotinhos em um pacote grande para imprimir depois. Tá? Aí aqui aí eu mando, né? Deixa eu ver. Carregar a oferta. Tá. Aqui é onde eu carrego a oferta do lance. Aí foi pro lance. Tá. Tá. Aí após isso eu vou fazer um retorno aqui em carregar a oferta. Colocar todo esse pacote, todos os meus itens aí que eu solicitei na variável SI. E aqui eu imprimo, né? Eu faço novamente aquele processo que eu falei na pesquisa. Eu pego o meu primeiro item, coloco aqui. Título, descrição, imagens. Tá. Agora eu vou mostrar a parte que eu coloco, que eu organizo tudo e coloco em lances. Tá. Aqui é interessante porque eu tô criando logo o lance aqui nessa página, que como o Blueprint permite isso, né? Como essa comunicação de dados, posso usar vários módulos diferentes. Tá, aqui eu estou recebendo o método post lances, que eu faço um tratamento de erro. Aqui eu estou solicitando novamente o banco de dados. Estou solicitando a coluna login, né? Estou vendo se é igual a quem está na sessão, porque eu preciso do ID da pessoa de que está na sessão. Se ela não estiver na sessão, então eu vou dar um return aqui. Tá, primeiramente eu vou verificar se recebeu esse método, aquele via get que eu tinha mostrado lá anteriormente, se ele recebeu o ID do usuário lançador, ou seja, de quem está lançando, ou seja, no caso sou eu, né? Se recebeu, eu vou criar logo o lance aqui. Aqui eu estou guardando todas as informações, que é o ID do usuário lançador, aqui o ID do usuário alvo, são aquelas 4 informações que eu preciso para criar o lance, né? O ID itens lançador e o ID itens alvo, são essas daí. Tá, aqui eu faço novamente o processo tudo de novo, crio aqui um array tudo. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente, mesma técnica. Tá, depois de criado a tabela, depois de criar essa tabela aqui,
criado aquela linha com as informações, eu vou querer imprimir os meus lances dados recebidos. Aqui, no caso aqui, só tem 2 lances dados, né? Tá. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu fiz um controle, onde primeiro eu imprimo todos os lances que eu dei, que está nessa tabela de cima, e todos os lances que eu recebi, que está na tabela de baixo. Primeiro, mostrar que eu criei aqui esse getDados, essa função, e estou enviando como parâmetro controle. Controle pode ser 2 coisas. Pode ser aqui, ó, lançador, que eu quero que envie isso daqui, para eu imprimir a tabela de cima, e esse aqui é a tabela de baixo, no caso, os lances que eu dei, os lances que eu recebi. Quando for lançador, aqui já tem todas as informações, né, dos lances, dos lances, né. E esse tudo, ele é pego aqui nessa parte aqui que eu já tinha explicado como funciona, como manipular esses dados. Tá. Aqui eu faço o controle. Se o controle for igual ao lançador, eu quero que eu seleciono de novamente toda a tabela lances. Eu faço uma verificação se a chave estrangeira lá, né, o ID usuário lançador for igual a de quem está na seção, a user.id, que foi o que eu tinha dito aqui, ó, user. Tá? Eu estou solicitando o objeto lá de quem está na seção. Aí eu comparo aqui com user id. Então eu verifico isso. Eu recebo, na verdade, né, os lances, os meus lances, os lances que eu dei. E aqui eu faço a mesma coisa, seleciono toda a tabela, enquanto o lances id user alvo, o ID do alvo foi igual no caso, se quer a chave estrangeira, né, for user id, que é o meu ID. Eu vou receber todo esse objeto, que vai ser todos os lances que eu recebi, e praticamente eu vou enviar tudo para imprimir, como eu fiz antes. Eu coloco aqui em lances, eu mando para a página lances aqui, e eu faço novamente o processo tudo de novo. No caso, como eu estou enviando 2 coisas, né, que é os lances que eu dei e os lances que eu recebi, no lances, na posição 0, ele vai recebendo cada lance e vai colocando nessa tabelinha onde tem o endereço das imagens, tem todas as informações que eu preciso, o endereço e o nome da imagem. Acho que é só isso. Eu vou mostrar um pouco aqui como foi estruturado o projeto. O Eduardo que fez essa parte, ele usou o Blueprint para organizar de uma maneira melhor o projeto, porque como ele pode se tornar uma coisa grande, tem que ter mais organização. Ok. Não, tá brick, ok. Esse daqui é o banco de dados, aqui é o ambiente virtual. Eu vou mostrar o init, o modelo e configuração. Configuração é onde tem as configurações do projeto. Não tem nada demais, não tem muita coisa nesse. Vou mostrar o init. No init estão todas as importações dos módulos. No caso aqui eu estou importando o lance, login, cadastro usuário, usando o Blueprint, né, no caso. Aqui eu estou criando o banco de dados. Eu vou mostrar agora o models. O models é onde eu estou criando todas as tabelas,
Aqui, ó, no caso aqui, essa tabela usuário, tô criando essa classe aqui, usuário, né, que vai ser uma tabela. O modelo que eu estou utilizando aqui são as informações, que é tipo de string, né, char. Aqui eu estou setando o banco de dados que eu estou utilizando. Aqui ó, eu usei a chave estrangeira, né, é do tipo forward key field. É a chave estrangeira dos itens, que é igual a o ID do usuário, como está aqui, enviado por parâmetro. Aqui é a mesma coisa, o nome da imagem, né, só que aqui está criptografado, é um string. Aqui o ID da chave estrangeira das imagens, que vai ser desse tipo, forward key, e que vai ser igual ao ID dos itens. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou verificando a tabela, né, verificando se a tabela existe, se existe ou não. Então, só isso, basicamente. Esses são os módulos separados, né? Cadastro usuário, itens, incluir itens, index. Aqui são as imagens static, como eu tinha dito lá na pasta. Aqui tem uma pasta com todas as imagens. O que a gente guarda no banco de dados é o nome das imagens, né? Então aqui eu só uso o HTML lá para colocar lá o endereço de onde está as imagens e o nome dela. Aqui o módulo login, lance, template. Templates, a gente juntou todos os templates aqui. Acho que é só isso. Tem outras coisas para mostrar isso aqui. Pro funcionamento do projeto, basicamente isso. Eduardo pode explicar mais a parte do blueprint, foi ele que fez, e a parte do ambiente virtual, do Flask. Então é só isso que tem para mostrar por enquanto.